Leitura do dia 101/365 O 1 Reis 13 a 15 Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 11 de abril de 2023 do Plano Anual. 1 Reis 13. 300 anos mais tarde, cada detalhe desta profecia cumpriu-se quando Josias matou os sacerdotes pagãos nos altares. Esta história é encontrada em 2 Reis 23, 1 a 20. Este profeta recebeu ordens estritas de Deus para não comer ou beber qualquer coisa enquanto estivesse em sua missão. Ele morreu porque acreditou em um homem que afirmou ter uma mensagem do Senhor, em vez de ouvir a voz do próprio Deus. Este mensageiro deveria ter seguido a palavra que o Senhor lhe dissera, em vez de ouvir a mensagem do falso profeta. Confiemos no que a palavra de Deus diz em vez de acreditarmos naquilo que alguém afirma ser verdade. Desconsideremos o que alguém pode reivindicar ser uma mensagem do Senhor, se suas palavras contradizem a Bíblia. Os leões são frequentemente mencionados no Antigo Testamento. Eram muitos e representavam uma ameaça tanto para as pessoas como para os animais de Sansão. Davi e Benaia enfrentaram leões. O fato deste animal e o jumento estarem parados junto ao corpo do profeta, mostra que este episódio foi um juízo divino. Normalmente, o leão teria atacado o jumento e devorado o homem. Sob pena de morte. Deus proibiu qualquer um que não fosse da tribo de Levi tornar-se sacerdote. Os levitas tinham a garantia do sustento vitalício que era proveniente do dízimo, assim não perdiam tempo na agricultura, preocupados com os interesses tribais ou com seu futuro financeiro. Os sacerdotes de Jeroboão eram sustentados pelo rei. Tinham que mesclar deveres sacerdotais e seculares, assim, depressa expressaram suas tendências políticas, bem como seu partidarismo. Pelo fato de não terem qualquer segurança no trabalho, eram facilmente corrompidos pelo suborno. A desobediência de Jeroboão foi o motivo da queda da verdadeira religião no Reino do Norte. 1 Reis 14. Estes desastres foram aplicações práticas dos ensinos específicos de Moisés a Israel. Aias profetizou a queda de Israel pelo flagrante violação aos mandamentos de Deus. Quem seria este rei que destruiria a casa de Jeroboão? Seu nome era Baasa, ele mataria todos os descendentes da casa real. Os seus bosques referência aos postes ídolos de Azera. As imagens de escultura eram feitas para a honra desta divindade, a deusa mãe dos cananeus. 3 livros são mencionados em 1 e 2 Reis, o livro das Crônicas dos Reis de Israel, o livro das Crônicas dos Reis de Judá e o livro da História de Salomão. Estes registros históricos de Israel e Judá foram as principais fontes que Deus dirigiu ao autor a utilizar para escrever 1 e 2 Reis. Não foi encontrada cópia alguma destes manuscritos. Os autos sagrados eram lápides de pedra colocados próximo aos altares pagãos. Os cananeus criam que estas estátuas representavam a divindade. Quando Roboão assumiu o governo, herdou um reino poderoso. Tudo o que poderia desejar lhe foi dado. Mas, aparentemente, não reconheceu porque tinha tanto ou como o obtivera. Para ensinar-lhe uma lição, Deus permitiu que o faraó Sisaque invadisse Judá e Israel. O Egito não era mais o poder mundial que fora, e este rei, possivelmente ressentido pelo enorme sucesso de Salomão, estava determinado a mudar esta situação. O seu exército não era suficientemente forte para destruir Judá e Israel, mas os enfraqueceu a tal ponto, que nunca mais foram os mesmos.
5 anos após a morte de Salomão, o templo e o palácio foram saqueados por invasores estrangeiros. Então a glória, o poder e o dinheiro de Judá desaparecerão depressa. Quando os judeus se tornaram espiritualmente corruptos e imorais, não demorou muito até que perdessem tudo. As riquezas, a adoração a ídolos e a imoralidade passaram a ser, para eles, mais importantes do que Deus. Quando o Senhor se retira de nossa vida, tudo mais se torna inútil, não importa quão valioso pareça. 1 Reis 15. Veja a passagem em 2 Samuel 11, que traz a história de Davi e Urias, o hitita. Para mais informações sobre Asa, veja o seu perfil em 2 Crônicas. Estes presentes para o templo eram artigos consagrados a Deus como ofertas. Aias tomara-os em sua guerra contra Jeroboão e Asa os retomou quando derrotou os etíopes. Baasa tomou o trono de Nadab, que substituirá seu pai, Jeroboão, como rei. Na passagem em 1 Reis 14, 12 a 14. Aias predisse este evento. Todos os descendentes de Jeroboão foram mortos porque ele levou Israel ao pecado. A transgressão é sempre julgada severamente, mas os piores pecadores são os que levam os outros ao erro. Jesus disse que seria melhor que tais pessoas tivessem pedras de moinho amarradas ao redor de seus pescoços e fossem lançadas ao mar. Se temos a responsabilidade de liderar outros, devemos nos lembrar das consequências de desviá-los do caminho. Ensinar a verdade é uma responsabilidade que acompanha o privilégio da liderança.